Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Awodele Iresire Shonmi Zarcel, sacerdote do templo e Joyfa, Otura Oriri Ati Iliashe Obatalau Xeremagu. Pessoal, estou fazendo esse vídeo hoje, um vídeo que na realidade eu acho que é a terceira ou quarta vez que nós falamos desse assunto e muito provavelmente voltaremos a falar outras vezes porque é um assunto que gera muitas dúvidas e muitas questões na cabeça daqueles que estão conhecendo a religião tradicional iorubá, né? Afinal de contas, se trata de uma força ou de uma energia, se é que podemos dizer assim, que antes pouquíssimas pessoas no Brasil tinham conhecimento ou algum tipo de informação a respeito. Então é bacana que a gente fale várias e várias vezes a respeito do assunto com a finalidade de esclarecer. O objetivo do nosso canal é esse. O assunto de hoje é Egbé. Só que eu vou falar de Egbé, e todos que acompanham o meu trabalho já sabem que Egbé são os companheiros que todo ser humano possui no Orun, independente de sexo, religião, se é rico, se é pobre, se nasceu no Brasil, se nasceu nos Estados Unidos, se nasceu no Japão, não importa. Agora, o que é importante saber? Cada indivíduo possui o seu grupo, né? A gente não pode generalizar e dizer que Egbé é o orixá da alegria, é o orixá isso, é o orixá aquilo, porque não é. Primeiro que dentro da visão iorubá, Egbé nem é orixá. É bom deixar isso claro e frisar bastante em relação a isso. Segundo, que se cada um possui o seu grupo, é importante que o indivíduo procure identificar qual grupo que ele fazia parte no Orun e como ele deve cuidar desse grupo para ter uma vida mais equilibrada. Se Egbé é algo que todo ser humano tem, supomos então que todo indivíduo deve cuidar de Egbé. A questão é, existem algumas pessoas que vêm predestinadas a se dedicarem a esse culto e outras não. Mas mesmo aquelas que não vêm predestinadas a cuidarem dessa força, devem cultuar o seu grupo sempre que possível, seguindo a orientação oracular. Além disso, é importante deixar claro o seguinte: a gente pode explicar Egbé fazendo um breve resumo. Existe Egbé Orun ou Egbé Orun, né, que são os nossos companheiros no Orun. E existe Egbé Aye, que são os nossos companheiros na Terra, ou seja, todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos no campo profissional, no campo social, no campo familiar, enfim, né, as nossas relações afetivas. Então é bacana deixar claro que a nossa vida na Terra também é uma comunidade e que essa comunidade ela é influenciada constantemente pelos nossos companheiros no Orun. Inclusive, dentro da visão iorubá, nós acreditamos que se eu me relaciono constantemente sempre com pessoas de uma personalidade muito parecida, seja no campo afetivo, no campo social ou no campo profissional, na realidade isso é influência do meu grupo, né? Os meus companheiros no Orun que acabam influenciando para que eu me relacione sempre com aquelas pessoas. Então, se eu me relaciono com pessoas meio grossas, que me tratam mal, que não me respeitam, isso pode ser uma influência do grupo e precisa ser corrigido. Se eu me relaciono com pessoas já de prosperidade, de sorte e que me ajudam a crescer, isso também é uma influência do meu grupo. Então, enfim, é importante as pessoas identificarem isto, né, e procurarem um cuidado espiritual adequado para explorar, né, quando é algo positivo e neutralizar quando é algo negativo. Ou seja, se você se relaciona com pessoas que mais te atrapalham do que te ajudam, é importante que você procure uma resposta espiritual para isso e procure mudar, muito provavelmente através do culto de Egbé. Ele é quem pode te ajudar a resolver esse e alguns outros problemas, tá? Compreendendo então a relação que existe entre Egbé Orun e Egbé Aye, é bacana a gente deixar claro o seguinte: existem várias pessoas no planeta Terra, né? Todas têm o seu grupo no Orun. Consequentemente, o número de grupos é infinitos. É impossível se determinar quantos grupos existem, né? Existem tradições que cultuam Jagunere, Yanodê, Eleco, Yaladê e algumas outras. Porém, a possibilidade é infinita, né? É bacana deixar isso claro. Por isso que é importante se identificar através da consulta oracular qual é o grupo e cuidar da forma adequada. Por quê? Porque assim, realmente, a forma como você vai estar cultuando vai estar te ajudando e não atrapalhando.
cultuar o grupo de forma errada pode ser muito mais prejudicial do que favorável. Tem tanta gente que diz, ah, mas babá, mas eu cuido do meu egbé, eu cuido do meu grupo, eu cuido disso e daquilo. E quando você vai ver, a pessoa cuida de um egbé genérico. É aquele grupo feito para todo mundo e que não existiu a menor preocupação em se identificar qual é a forma correta e adequada de se cultuar essa energia. Então, algo que seria bom passa a ser ruim. É importante ter cuidado, tá? Outra questão, existem os indivíduos denominados Elegbé, que são todos os seres humanos que vieram à Terra predestinados a cultuarem Egbé. Isso não significa que esses indivíduos são Abiku nem Emerê. Não existe uma obrigatoriedade nisso, tá? Muita gente confunde. Aí as pessoas podem perguntar, mas babá, o que é Abiku e o que é Emerê? Bom, eu vou começar a falar o que é Emerê. Emerê é o ser que quando reencarna aqui na Terra, ele continua tendo um contato muito grande, constante com seus companheiros no Arun, né? Desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Inclusive o Emerê ele desenvolve por conta dessa ligação grandes habilidades, como a capacidade de premonição, a capacidade de pressentir o que vai acontecer. Inclusive existe um ditado iorubá que diz, um Emerê, ele quando olha uma lagartixa na parede, se ele pensar que quer que ela cai no mesmo instante em que ele pensa. Então o Emerê é isso. É importante se identificar quando a pessoa é Emerê e cultuar do grupo dela de forma adequada para que essa relação não seja negativa e conflituosa para o indivíduo que está aqui na Terra. Existem alguns outros recursos, como a iniciação no culto de Ifá, como a iniciação no culto de Exu, Oxum ou Abatalá. Inclusive esses orixás, eles compartilham o oriki que diz Orire Tindurire Emerê, que significa a força, é a energia que protege o ori das pessoas que são Emerê. Agora, compreendendo o que é Emerê, as pessoas podem perguntar, mas o que é Abiku? Abiku vem do Yorubá Awa Ibi, Iku, que significa nós nascemos para morrer. Só que todo ser humano literalmente nasce e um dia vai morrer. Só que isso não significa que todo ser humano é Abiku. Ao meu ponto de vista, é até uma certa ignorância afirmar isso. Não é porque se vai morrer um dia que é Abiku. Não. Abiku é um fenômeno que os Yorubás utilizam para explicar a mortalidade infantil. Ou seja, toda criança que morre de forma prematura, né, ela é um Abiku. Ou seja, na visão Yorubá, inclusive quando a criança ainda não nasceu, está na barriga da mãe, se existe um aborto, ela é um Abiku, né? E eles acreditam que esse espírito sempre reencarna na mesma mãe, né? E isso tem uma relação espiritual. Essa mãe pode estar tendo isso por uma punição devido a algo que ela fez e que existe uma punição espiritual. Essa mãe pode estar sendo vítima de manipulação espiritual, magia. Inclusive existe um Odu Ifá, chama Iworimedi, que fala exatamente disso, né? Ele tem um verso que fala a respeito da dificuldade em se gerar filhos por manipulação espiritual, porque alguém, através de magia, colocou um espírito Abiku naquela família. Aí o Odu, inclusive, ele traz o recurso espiritual do que deve ser feito para se neutralizar isso e para que aquela família possa ter fertilidade e gerar filhos e esses filhos atingirem longevidade. Então é um resumo, para que vocês entendam exatamente a relação que existe, né? Então, o que acontece? O Abiku, ele literalmente é aquela criança que nasce e que infelizmente não atinge a maturidade e normalmente morre de forma trágica ou próximo a datas especiais, gerando uma comoção social. Um exemplo na nossa comunidade seria Isabela Nardoni, né? Um exemplo. Babá, existe Abiku adulto? Dentro da visão Yorubá, originalmente falando, Abiku é só criança. Porém, existe um conceito mais moderno de Abiku Abá, que são as pessoas que morrem jovens. Por quê? Porque aí acredita-se que são as pessoas da sociedade Abiku que antes de virem para a Terra escolheram voltar para o Orun em momentos significativos da sua vida, seja no auge profissional, no auge financeiro, seja quando atingirem a fama, seja quando tiverem filhos, seja quando forem se casar, né? E também muito próximo a momentos muito específicos, também gerando uma comoção social. Um exemplo na nossa sociedade, o Ayrton Senna, tá? Então isso é para vocês entenderem o que seria o fenômeno Abiku. Além disso, é importante deixar claro o seguinte, que as pessoas que pertencem a essa sociedade
possui um comportamento autodestrutivo, diferente do Emerê. O Emerê ele não possui um contato autodestrutivo, ele possui um contato muito grande com a sua espiritualidade. O Emerê é muito mais antissocial do que sociável. O Abiku ele pode ser social, o antissocial depende muito da sua personalidade, mas ele tem um comportamento autodestrutivo, ele procura, através das suas escolhas, provocar a sua própria morte, de forma inconsciente, inclusive, né? Diferente do Emerê. O Emerê não, o Emerê ele é um ser extremamente conectado à sua espiritualidade. Então aí você já entende a diferença, tá? Aí o que é bacana deixar claro? Existem vários recursos para fazer com que uma pessoa que veio predestinada a morrer prematuramente no fenômeno Abiku tenha vida longa. E não é só através de iniciações, tá? Existem rituais através de magias, principalmente a Kosaifá, que são vários tipos de magias e amuletos que são feitos com a finalidade de fixar aquele indivíduo aqui na Terra e evitar que o seu grupo venha buscá-lo, permitindo assim que a pessoa tenha uma vida longa aqui na Terra, tá? Então não existe só a iniciação como único e exclusivo recurso de solucionar isso. Outra coisa, não adianta a pessoa ser iniciada em um monte de energia e não saber cuidar de nenhuma, e não ter orientação inclusive de como isso vai ter utilidade para neutralizar o contato com o grupo dela e as instabilidades que esse contato provoca. Passa a ser em vão. E muita gente acaba confundindo as coisas. Tem muita gente Elegbé que acaba achando que é Emerê e Abiku. Tem muita gente que é Emerê que acaba achando que é Elegbé e Abiku. Tem muita gente que é Abiku e acaba achando que é só Elegbé ou Emerê. Na verdade, é importante se procurar um sacerdote sério que não faça um sincretismo entre essas três manifestações e saiba identificar uma pessoa que é Elegbé, aquela pessoa que veio predestinada a cuidar de Elegbé, uma pessoa que é Emerê, uma pessoa que tem contato constante com o seu grupo no Arum, e uma pessoa que é Abiku, uma pessoa que veio predestinada a morrer prematuramente de forma normalmente trágica, tá? Existem também outros tipos de morte prematura que não podem estar vinculadas ao fenômeno Abiku. Um exemplo é uma pessoa que veio predestinada a viver até os 100 anos, só que por conta de alimentação, por conta do ritmo da sua vida, acaba falecendo aos 40, aos 50, né? Existe o Adiogun chamado Iku, que é um inimigo invisível do ser humano, né? E que nós cultuamos os orixás também como forma de se neutralizar do ataque espiritual desse inimigo, né? Para que nós tenhamos vida longa. Então muitas pessoas podem ser vítimas desse inimigo espiritual e morrer prematuramente, e não necessariamente elas eram pactuadas na sociedade Abiku. Então é importante deixar isso claro. Muita gente verbaliza e ainda acha que é bonito verbalizar, eu sou dessa sociedade, e na realidade a pessoa nem sabe se ela é ou se ela não é, porque na verdade ela recebeu uma orientação genérica, porque hoje no Brasil todo mundo que tem ligação com a Egbé, não importa por qual razão for, automaticamente muitos sacerdotes já denominam que a pessoa faz parte dessa sociedade, o que infelizmente é triste, porque na visão iorubá não é assim, né? E outra, a gente não pode naturalizar a morte. Se eu acreditar que realmente a morte ela tem um papel importante para o equilíbrio da vida humana na Terra, eu prefiro não cultuar mais orixá e nem mais ser sacerdote, porque a partir do momento que orixá e Ifá me dão o ebó como recurso, inclusive de livrar uma pessoa de uma morte prematura, por que eu vou acreditar que o fenômeno Abiku ou que a morte tem um papel importante para o equilíbrio na vida da Terra, né? A morte prematura. A morte natural, ela tem esse papel, né? E é para isso que ela existe, porque senão um dia o mundo seria inabitável. Agora, a morte prematura a gente não pode naturalizar, porque o povo iorubá ele não naturaliza a morte prematura. Inclusive existem mortes que eles celebram, porque são mortes que eles acreditam que aconteceram no momento certo. E existem mortes que é uma vergonha para a comunidade, porque foi uma morte prematura, e isso coloca em xeque o conhecimento e a capacidade daquele grupo em saber como reverter isso. Então a gente não pode naturalizar a morte. A gente não pode pegar a visão kardecista do karma e achar, e foi porque os bons vão primeiro. Não, nós temos que ter o pensamento puro iorubá de que nós viemos aqui para ter longevidade e de que é importante se ter longevidade.
Não podemos compactuar com a visão do karma de que foi, que pena, que ele vai em paz, ele cumpriu a missão dele. Não, nós inclusive cultuamos os orixás para que nós possamos ter a capacidade de atingir os nossos objetivos e cumprir com as nossas missões aqui na Terra e ter um tempo longo aqui para usufruir das conquistas que nós temos aqui nesse mundo. Porque senão seria em vão. Eu vim para cumprir tal missão, cumpri, vou voltar, acabou. Não, fica sem nexo. O povo Yorubá não tem essa filosofia, o povo Yorubá não tem esse pensamento. Eles não compactuam com o sofrimento, né? O povo Yorubá, eles inclusive nos ensinam a compactuar com a alegria. Por isso que nós cultuamos os orixás. Então é importante ter essa visão, tá bom? Pessoal, espero ter de forma objetiva e resumida explicado e esclarecido para vocês a respeito de Egbé, Emerê e Abiku. Qual é a relação entre essas forças e as diferenças. Para vocês que gostaram do nosso vídeo, podem curtir, enviar seus comentários e compartilhar através do link, tá? Para vocês que não gostaram, podem também se manifestar, inclusive enviando a sua crítica para nos ajudar a melhorar. Domingo agora, dia 14, Dia das Mães, às 20 horas ou 21 horas, nós teremos uma live na página do Templo no Facebook. O link é disponibilizado aqui no canal. Acompanhem lá, que eu vou me aprofundar nesse assunto e eu acredito que todos vão conseguir compreender de forma profunda a respeito dessas questões que foram abordadas aqui no canal. Para vocês que querem conhecer o nosso trabalho, podem enviar mensagem no nosso WhatsApp. O número é 011 96448 9094. Um grande abraço a todos, até os próximos vídeos. Ireu. Tchau, tchau.